Olá! Século News edição especial está começando com as notícias da Semana do Vaticano. Hoje você vai ver a repercussão da viagem do Papa à Suíça. Ele participou de importante evento ecumênico e rezou uma missa em Genebra. Vamos mostrar também a preparação para o próximo sínodo, que vai ocorrer em outubro. Papa Francisco chega em Genebra e se reúne com o presidente da Confederação Suíça. O Santo Padre é o terceiro pontífice a visitar o país. Era pouco mais das 10 da manhã quando o Papa Francisco desceu do avião no Aeroporto Internacional de Genebra com uma expressão mais séria do que o habitual. Ao pé da escada, o Papa foi recebido por estas duas crianças, que lhes deram flores coloridas e acolhedoras, e também pelo presidente da Confederação Suíça, Alain Berset. 2 ex-guardas suíços também estavam lá. O Santo Padre ouviu o hino nacional ao lado do presidente antes das honras militares serem apresentadas. Ao som dessa interessante banda tocando um ritmo de tango, os dois entraram em seus respectivos carros para irem até a área VIP do aeroporto. Antes do encontro em particular, o presidente deu ao Papa Francisco a pintura de Jesus diante do barco de Pedro. O Papa deu a ele esta gravura antiga do primeiro comandante da Guarda Suíça, Caspar von Silenen. Eles estavam há pouco tempo na frente das câmeras, mas havia tempo para piadas. Na sala ao lado, o secretário de Estado, Pietro Parolin, reuniu-se com o chefe do Departamento de Relações Exteriores, Inácio Cassis, e outros funcionários do governo. De lá, o Papa dirigiu-se à sede do Conselho Mundial de Igrejas. Ele só ficou na Suíça por 10 horas, o que, como ele disse durante o voo, marca uma viagem rumo à unidade. O Papa foi à Suíça para participar do Conselho Mundial de Igrejas. E no primeiro evento, ele refletiu sobre os esforços de reconciliação entre cristãos que falharam no passado. Até agora, nenhum Papa havia viajado para a Suíça para visitar estritamente o principal centro ecumênico do mundo, o Conselho Mundial de Igrejas. Esta instituição, composta por 350 igrejas, celebra 70 anos e representa 560 milhões de cristãos. Entre eles estão ortodoxos, luteranos, anglicanos, metodistas e de outras denominações. É uma organização muito pluralista, como demonstrado pelo Comitê de Boas-Vindas que recebeu o Papa Francisco. Depois de visitar a capela, uma cerimônia ecumênica simples, mas profunda começou. Eles rezaram pela unidade e pediram perdão e reconciliação. Santidade, queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a este serviço ecumênico de oração que comemora 70 anos do Conselho Mundial de Igrejas. É com grande satisfação que nesta histórica comemoração acolhemos o Santo Padre, o Papa Francisco, cuja visão e trabalho inspirou, entusiasmou e fortaleceu a relação e a cooperação com o Conselho Mundial de Igrejas no caminho comum da peregrinação pela justiça e a paz. Em seu discurso, o Santo Padre recordou que a vida humana na Terra pode ser resumida em uma frase: caminhar em busca de algo mais. Exige uma conversão contínua, disse. Caminhar, em resumo, exige uma conversão constante. É por isso que tantas pessoas se recusam a fazê-lo. Preferem permanecer no silêncio de sua casa, onde é fácil administrar seus negócios sem enfrentar os riscos da viagem. O Papa Francisco disse que se pode andar de duas maneiras, seguindo o Espírito Santo ou seguindo desejos pessoais. É fácil ver o resultado dessa perda trágica de direção. A sede de coisas materiais nos cega para nossos companheiros ao longo do caminho, e a indiferença prevalece nas ruas do mundo de hoje. Impulsionados por nossos instintos, nos tornamos escravos do consumismo desenfreado, e a voz de Deus é gradualmente silenciada. Senza freni. Allora la voce di Dio viene messa a tacere. O Papa Francisco disse que esse caminho egoísta foi o que causou discórdias no cristianismo,
quando, em vez de apoiar Deus, as pessoas tentavam satisfazer os desejos de uma comunidade em particular. Prima che di destra ou de sinistra. Nós pertencemos ao Senhor antes de nos identificarmos com a direita ou a esquerda. Escolher, em nome do Evangelho, nosso irmão ou nossa irmã antes de si mesmo. Aos olhos do mundo, isso geralmente significa perder. O ecumenismo é uma grande empresa de perdas, mas a perda é evangélica, refletindo as palavras de Jesus. Aqueles que querem salvar sua vida, a perderão. Ma si tratta di perdita evangelica, secondo la vita tracciata di Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. O Santo Padre explicou que a obsessão de acumular e possuir leva à exclusão. Assim, ele convidou os cristãos a voltarem ao caminho da humildade, pensando nos primórdios da Igreja, a Cristo e seguindo o seu exemplo. O tom do encontro foi solene e profundo, mas não triste. O coro foi um dos protagonistas, ganhou um dos papéis principais. Ele impôs o ritmo e complementou habilmente a oração ecumênica. Na primeira missa, em Genebra, o Papa falou sobre a importância do perdão. A música deste coro acolheu o Papa Francisco no Centro de Exposições de Genebra, onde o Santo Padre presidiu uma missa para a comunidade católica suíça. O Papa Francisco celebrou a Eucaristia em francês, uma das línguas oficiais da Suíça. Porém, a homilia foi realizada em italiano, concentrando-se em 3 palavras: Pai, Pão e Perdão. O Papa explicou que Deus é o Pai da humanidade, que forma uma única família humana e, portanto, os cristãos não devem ser indiferentes ao destino do próximo. Somos chamados a sermos bons guardiões de nossa família, a superar toda a indiferença em relação a nossos irmãos ou irmãs, em relação a qualquer um dos nossos irmãos. Isso inclui os bebês que ainda não nasceram, os idosos que não podem mais falar, a pessoa que não conseguimos perdoar, os pobres e os excluídos. Come dell'anziano che non parla più, del conoscente che non riusciamo a perdonare, come del povero scartato. Em relação ao pão, o Papa Francisco criticou fortemente o fato de que existem pessoas no mundo sem acesso à alimentação. É por isso que eu digo, ai daqueles que especulam sobre o pão. A comida básica de que as pessoas precisam para o seu dia a dia deve ser acessível a todos. Deve essere accessibile a tutti. Ao mesmo tempo, ele também criticou o oposto, o excesso, especialmente daquelas coisas que preenchem a vida, mas esvaziam o coração. Assim, o Papa implorou por uma vida mais simples. Escolhemos a simplicidade do pão e assim redescobrimos a coragem do silêncio e da oração, o fermento de uma vida verdadeiramente humana. Vamos escolher as pessoas acima das coisas, para que os relacionamentos pessoais, não virtuais, possam florescer. Rispetto alle cose, perché fermentino relazioni personali, non virtuali. O verdadeiro pão da vida é Cristo, insistiu o Papa, que não deveria ser um extra, mas sim a primeira escolha. Ele é a nossa dieta regular para uma vida saudável, mas às vezes tratamos Jesus como um acompanhamento. Para concluir, o Papa Francisco exortou cada pessoa a examinar seu interior e enfatizou a força renovadora do perdão. Não há novidade maior do que o perdão, que transforma o mal em bem. Que cambia il male in bene. É o mesmo perdão que mudou as relações entre as diferentes denominações cristãs, como o Papa lembrou no final desta cerimônia.
Papa Francisco faz visita surpresa a uma casa que cuida de pessoas com deficiência. Mesmo no fim de semana, o Papa fez visitas surpresa em Roma. Neste domingo, ele apareceu em Durante e Depois de Nós, Casa OSA, Casa de Trabalhadores de Assistência à Saúde Associada, nos arredores de Roma, onde pessoas com deficiências severas são cuidadas. 200 moradores do centro estavam presentes. Entre eles estava Pedro, um garotinho que não teve vergonha de se aproximar do Papa para abraçá-lo. Ele não foi o único. Durante o discurso, alguns se levantaram de suas cadeiras para cumprimentar o Papa da maneira mais genuína e espontânea. O Papa ouviu seu novo projeto que ajudará a melhorar a vida e a autonomia das pessoas no centro. Então, alguns dos residentes lhe ofereceram presentes. Antes de partir, o Papa abençoou esta mulher grávida, que não pôde conter sua emoção. Foi apenas mais um dos muitos gestos que fazem de Francisco um Papa único, sendo empático e próximo dos que mais precisam dele. Veja a preparação para o Sínodo de outubro, que tem como tema Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. O Sínodo de outubro sobre jovens, a fé e o discernimento vocacional está se aproximando e a preparação para o evento é intensa. O objetivo deste sínodo é fazer com que os jovens não sejam apenas o tópico, mas também participantes ativos que expressem sua opinião. Isso ficou óbvio na reunião pré-sinodal com 300 jovens em Roma, realizada em março deste ano. O que os jovens querem na igreja? Eles querem ser transparentes, honestos, abertos e acolhedores. Estes são todos os pedidos que surgiram nos últimos anos. Além de compartilhar sua missão pela igreja, os jovens também formaram um documento preparatório como resultado de seu encontro para contar à igreja quem eles querem por perto. Você sabe quem são os jovens? O que eles mais pedem? Seu pai e mãe. Isto é muito interessante. Nós sabemos que a família está em crise. Há separação, questões internas. Mas em nossa pesquisa, perguntamos aos jovens quem eles queriam que estivessem perto deles. Foram seus pais, depois professores e educadores, e finalmente a igreja. O cardeal Baldisseri diz que deseja especialmente alcançar pais e educadores, prepará-los para ajudar as futuras gerações. O sínodo discutirá como fazer isso através da Igreja Católica. Ele disse que não é para ficar preso no Vaticano, mas também tem uma grande responsabilidade de ajudar a formar a juventude através de várias instituições católicas, como escolas e programas de catequese em todo o mundo. Podemos dar um apoio extraordinário como igreja, porque temos instituições em todos os níveis, sejam instituições familiares, associações, movimentos ou preparação para o casamento e a família. Ao mesmo tempo, temos grandes instituições de ensino, escolas elementares, intermediárias, secundárias e universidades em todo o mundo. Como igreja, temos 60 milhões de jovens que frequentam nossas instituições em todo o mundo. Para que esse apoio funcione, ele insiste em ouvir os jovens, seus desejos, dúvidas e interesses. Ele diz que uma vez que o jovem aprenda a verdade, ele ou ela o compartilhará com os outros e se multiplicará. Assim, o que começa com o Sínodo dos Bispos em outubro pode se espalhar para a educação e pode terminar com uma revolução social. O Século News edição especial termina aqui. Para rever nossos programas, você pode acessar o site rs21.com.br. Uma boa tarde para você e até sábado que vem.